Olá, amigo reparador. Meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou da assistência técnica da Nakata. Nós vamos gravar mais um conteúdo para o Fórum Oficina Brasil, falando sobre a linha de bombas hidráulicas de sistema de direção. Bom, pessoal, eu tenho aqui alguns tipos de bomba hidráulica para o sistema de direção hidráulica. A bomba hidráulica, a função dela é manter alimentado o sistema, com uma determinada pressão que é regulada por uma válvula reguladora de pressão da própria bomba, e produzir essa pressão, regular essa pressão e alimentar a caixa de direção hidráulica. Tá? Então eu tenho vários tipos, tenho um acionamento através de correia, ela vai ter uma polia embutida. Eu tenho alguns sistemas que são eletrohidráulicos, eu tenho a bomba e ela é tocada por um motor elétrico. E tenho sistemas de linha pesada também, cujo cabeçote é um pouco maior, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Ou seja, tem um sistema de palhetas que faz o bombeamento. Eu posso ter reservatório embutido na bomba, eu posso ter um reservatório remoto ligado através de uma mangueira, mas internamente elas são muito parecidas, Aqui eu tenho o cabeçote da bomba, essa aqui é uma de linha pesada para caminhões Volvo, e aqui, na parte superior aqui do cabeçote, eu removi, eu tenho aqui um sistema de bombeamento por palhetas. Então, conforme é da rotação do motor, esse rotor interno gira, as palhetas se expandem e fazem sucção e pressão, Então, elas puxam o fluido hidráulico do reservatório e emitem com pressão no sistema, passando por uma válvula reguladora de pressão. Bom, pessoal, chegou mais uma pergunta no Fórum Oficina Brasil. Vamos responder? Quais fatores ou condições operacionais podem levar ao desgaste da bomba de direção hidráulica? Bom, os fatores que levam ao desgaste da bomba de direção hidráulica são fatores ligados à contaminação, ou seja, o estado do fluido é fundamental. Eu tenho aqui um conjunto de rotor e palhetas e aqui tem um anel onde trabalha esse conjunto, seria o anel externo. Eles vão se desgastar normalmente por quê? Ou faltou fluido hidráulico por causa de vazamento e gerou um desgaste, por excesso de atrito e falta de fluido, para proteger as partes móveis, ou esse fluido chegou lá para dentro da bomba todo contaminado. Essa contaminação por abrasivos vai gerando desgaste prematuro nas partes móveis, e aí ela vai perder eficiência. Bom, quanto a ruídos, eu posso ter ruídos que vêm desde a correia patinando, Normalmente eu tenho uma correia PolyV que toca a bomba hidráulica, e essa correia pode estar com um desgaste muito acentuado e ela perde tração, ou seja, começa a patinar, gera ruídos. Eu tenho ruídos hidráulicos gerados pela própria bomba também. Se ela já tiver desgastes, no anel externo, no anel interno, nas palhetas, também pode ser uma fonte geradora de ruídos também, Principalmente se trabalhou com uma série de contaminantes junto com o fluido. E tenho também através das tubulações e mangueiras, que também tem que estar em perfeitas condições. E normalmente essas mangueiras de ligação da bomba para a caixa, ela tem presilhas fixando na posição correta. Se ela estiver solta, também pode ser ali uma fonte de ruídos. É muito importante que o sistema trabalhe muito bem limpo e que esse fluido hidráulico seja um fluido especificado pela montadora. A vida útil média desse fluido é por volta de 50 mil quilômetros ou 2 anos. Aí vai variar de acordo com a recomendação de cada fabricante desses fluidos hidráulicos, mas em média é isso. Então, o que mais estraga na bomba hidráulica é ela trabalhar ou sem o fluido, com problemas de vazamento, ou com o fluido contaminado de sujeira. Lembrando que em muitos reservatórios, o filtro, que faz a filtragem do fluido hidráulico, ele fica embutido dentro do reservatório. Então é importante que, dependendo do estado que está o reservatório, e por sua vez o filtro tela que ele vai ter na sua base, se tiver em mau estado, você tem que trocar o reservatório completo. E observar sempre os períodos de troca desse fluido, ok? Porque ele estando sujo ou falta de fluido por vazamento, você estraga o rotor da bomba hidráulica. Bom, pessoal, normalmente percebe-se perda de eficiência na multiplicação de forças lá da caixa de direção hidráulica. Por quê?
Se eu tiver desgaste interno na bomba, desgaste na paleta, desgaste no rotor, eu vou ter uma baixa eficiência, né, uma pressão baixa no sistema, né? Então, normalmente é intercalado um manômetro e é conferida essa pressão que vai da bomba para a caixa de direção. Se essa especificação estiver abaixo do normal, né, é sinal de que a bomba perdeu eficiência. Ou eu tenho volume pequeno de fluido hidráulico no reservatório por problemas de vazamento, né, e aí a direção fica pesada, né? Isso, às vezes, é uma consequência do estado da bomba hidráulica. Então, eu posso ter ruídos, tá? Eu posso ter vazamentos e posso ter também a falta de eficiência, ou seja, baixa pressão na linha, que aí se mede através de um manômetro intercalado entre a bomba hidráulica e a direção hidráulica. Bom, pessoal, chegou mais uma pergunta no Fórum Oficina Brasil. Vamos responder? Durante a verificação na bancada, quais testes são realizados para identificar possíveis falhas na bomba de direção hidráulica? Os testes de bancada normalmente são exames visuais e, se você tiver as dimensões, seria um exame dimensional, né? Para verificar o desgaste do anel externo, do anel interno e das palhetas, tá? Se você tiver essas dimensões, você pode dimensionar e medir. Um teste eficaz que a maioria das pessoas fazem é intercalar entre a bomba hidráulica e a caixa de direção hidráulica um manômetro e verificar qual é a pressão indicada naquele sistema, tá? E fazer esse exame de pressão. Se existir uma baixa pressão no sistema, já é um indicador que existe desgaste nos componentes, né? E existe a necessidade da troca da bomba. Bom, naquele momento da instalação, né, após instalada a peça, né, a bomba está instalada, a correia com a tensão correta, né, as tubulações no posicionamento correto, é importante também que, ao ser ligada a uma nova caixa de direção, se faça a sangria do sistema, ou seja, o sistema tem que estar trabalhando com fluido hidráulico sem bolhas de ar, né? E como é que se faz a sangria no sistema? Se faz esterçando totalmente o volante para um lado, depois totalmente o volante para o outro lado, repetindo algumas vezes, para que você force, né, a circulação nas câmaras da caixa de direção e que todo o sistema fique alimentado e que não tenha possíveis bolhas de ar no sistema. Aí sim você tem o sistema já sangrado. Ó, pessoal, chegou mais uma pergunta para o Fórum Oficina Brasil do Lucas. Vamos responder? Segurar o volante totalmente esterçado prejudica algo no sistema hidráulico? Na pergunta sobre deixar o volante totalmente esterçado e ficar segurando, prejudica alguma coisa no sistema hidráulico? Na verdade, você força o sistema hidráulico, né? Principalmente lá dentro da caixa de direção, tá? Então, evitar, depois do esterçamento, ficar segurando o volante por muito tempo esterçado com o motor funcionando, ok? Para não gerar uma sobrecarga, principalmente na caixa de direção. Gostaram dessas dicas? Procura nossos vídeos no Fórum Oficina Brasil e até o próximo vídeo.